o crédito direto ao consumidor vem ganhando cada vez mais espaço no varejo. Eu sou o Diego Mota, diretor comercial da Girotech, e a gente vai explorar um pouquinho mais esse tema hoje. O que é e como funciona o crédito direto ao consumidor? A gente vai chamar em alguns momentos do vídeo de CDC, para ficar mais fácil, mas CDC é crédito direto ao consumidor. Nada mais é do que o financiamento, o parcelamento com juros ou não de uma compra ou de um bem específico. Essa compra pode ter vários bens, como por exemplo numa loja de magazine, onde o cliente compre uma calça, uma camiseta e um tênis e faça um CDC daquela compra, ou pode ser também um CDC da compra de um veículo, por exemplo, em uma loja concessionária. Esse crédito ele pode ser concedido pelo varejista através da emissão de uma CCB de uma instituição parceira ou por uma instituição financeira. A diferença é que quem corre o risco e quem fica com a rentabilidade do negócio. Esse crédito do CDC ele pode ser financiado por uma instituição financeira contratada ali pelo varejista ou pela concessionária ou pelo próprio varejista, aonde ele corre o risco e fica com as receitas da operação. Essa operação, como eu falei anteriormente, pode ou não ter juros. Normalmente vai ter, mas nem sempre o cliente vai ver. Alguns varejistas, algumas empresas que concedem crédito falam diretamente para o cliente que aquela operação tem juros, ou seja, ele vai fazer uma compra de R$1.000, um produto de R$1.000, e quando ele vai parcelar esse produto vira 10 parcelas de 120, de 130, por exemplo, ou não. Ou muitas vezes o varejista mostra, olha, esse produto ele custa 10 de 130 sem juros. É um modo bem interessante para chamar a atenção do cliente, para mostrar que ele está vendendo sem juros, mas por outro lado, tem uma questão que o varejo vai pagar mais imposto do que ele deveria. Veja, no CDC, quando o varejista ele separa o que é produto e o que é juros, ele consegue pagar imposto sobre o incremento de juros como uma instituição financeira. Não vai precisar pagar aí ICMS, PIS, COFINS e depois imposto de renda e contribuição social, igual ele paga, por exemplo, na venda da geladeira, do fogão ou de uma compra, como eu citei no início do vídeo. Uma outra característica muito interessante do crédito direto ao consumidor, ou CDC, é que o cliente vê a aprovação de um crédito para aquela compra. Mas nem sempre no back-office o varejista ou a instituição financeira aprova somente aquela compra. É muito comum no mercado que o varejista, por exemplo, aprove um limite de crédito para o cliente e naquela compra tome parte do limite de crédito. Por que isso acontece? Porque toda consulta, todo o processo de aprovação de limite requer tempo e custo do varejo, investimento do varejo. Então, se esse varejista ou a empresa que está concedendo o crédito já fez uma análise e aprovou um limite maior, mas para aquele cliente falou, olha, você tem R$800 de crédito aprovado para comprar esse produto que você está levando hoje, mas ali no back-office ele tem 3.000 aprovado. Quando esse cliente voltar, ele não precisa passar por uma nova aprovação de crédito. Melhora a experiência do cliente e reduz custo para quem está fazendo a concessão. A gente comentou um pouquinho, mas é muito comum a pergunta, aonde que eu posso fornecer um CDC? Aonde eu posso dar crédito direto ao consumidor? No mercado, a gente vê em diversos tipos de operações, seja numa loja de roupa, numa loja de material de construção, seja numa loja de móveis, de eletro ou até mesmo numa concessionária de carro. Fato é que quanto maior o ticket, ou seja, vamos por exemplo do carro. Num carro, numa operação de CDC, normalmente se aliena ao carro aquele crédito. Então aquele carro fica alienado
até o tomador quitar a sua compra. Quando a gente vai para uma compra de varejo, onde o ticket médio é bem menor, como um cliente que compra uma camiseta e parcela em 3 vezes, né? Não existe ali uma garantia atrelada àquela compra, mas é muito importante que quem está fazendo a concessão de crédito tenha uma operação concisa de cobrança e crédito de liquidação, para acompanhar a vida desse cliente. Outra pergunta que surge muito é qual a diferença entre o crédito direto ao consumidor e o empréstimo pessoal ou crédito pessoal. A diferença está na finalidade do dinheiro. Quando a gente fala de crédito direto ao consumidor, é um crédito específico para um bem ou uma compra específica. A gente já falou de uma cesta com calçado, calça e camiseta, é um crédito específico para aquilo. Ou da outra ponta do ticket, um crédito específico para o cliente comprar um carro. Aqui a gente fala de crédito direto ao consumidor. Quando a gente fala de empréstimo pessoal ou crédito pessoal, é o varejo ou a instituição financeira dando um dinheiro para o cliente para ele comprar o que ele precisar e bem entender, sem estar atrelado necessariamente a um bem. Bom, e se vocês estão gostando do nosso conteúdo, curtam o nosso vídeo e sigam a gente nos nossos canais. E por que um varejo deve ter o instrumento CDC, Crédito Direto ao Consumidor, na oferta para os seus clientes? Bom, de cara, porque o varejo vai vender mais. Por algumas razões. A primeira é que o cliente vai deixar de ver o valor total da compra para ver a parcela que cabe no bolso dele, quanto que ele consegue pagar. Depois, você vai ter um diferencial de parcelamento com relação aos seus concorrentes e ao mercado. E por fim, você vai conhecer mais sobre esse cliente. Além dos dados demográficos que ele vai fornecer na concessão de crédito, você vai ter também o comportamento de compra e de pagamento dele. Com isso, você consegue direcionar o seu CRM, direcionar ofertas exclusivas para cada cluster de cliente. E como que o varejo pode ter uma operação própria de crédito direto ao consumidor? Bom, é muito importante que o varejista tenha muito controle na concessão de crédito e na cobrança desse crédito. Essas duas frentes, esses dois pontos, são chave para o sucesso dessa operação. Mas atrás disso, também é importante que tenha uma ferramenta de emissão de CCB, como a Giro SCD aqui é parceira de diversos varejistas, e esses varejistas usam a SCD da Girotech para emitir as CCBs em suas operações, e também uma operação de securitização, para que você reconheça as receitas desse CDC dentro de um instrumento que você pague imposto como instituição financeira e não como varejo. A gente falou no comecinho do vídeo, imagina uma geladeira de R$2.000, que quando você parcela para o seu cliente paga R$2.800, é muito correto que você pague ICMS, PIS, COFINS sobre os R$2.000 e o imposto reduzido, igual à instituição financeira, sobre os R$800. A gente falou um pouco de como o varejista pode ter a sua própria operação de CDC, a gente falou um pouco dessa parte de bancarização, que é a emissão da CCB. Confira aqui no link, a gente tem um vídeo falando só sobre crédito bancarizado para o varejo. É muito importante, tem detalhes importantes dessa operação, mas nesse vídeo você vai ver como é simples e bastante possível para o seu varejo. E exemplos de CDC, a gente tem vários. A Riachuelo, a Renner, a Magalu. A Magalu, inclusive, se você entrar no aplicativo deles lá, no Super App, quando você escolhe o CDC digital, o carnê digital, que o pessoal da Magalu chama de carnezinho gostoso, você vai ver que quem faz a operação de bancarização para eles é a Girotech. Vale a pena conferir e depois chama a gente para ver mais detalhes da operação, como a gente consegue te apoiar nesse processo todo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, gostado do tema. A gente está super à disposição para conversar mais com vocês sobre isso, é só chamar a gente. Obrigado e um grande abraço.